Olá, bem-vindo a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Filosofia em Mente. Hoje vamos continuar nossa conversa. Na primeira parte desse mergulho falamos sobre autossabotagem, liberdade interior, amor próprio, sobre como nós prendemos dentro de nós mesmos sem perceber. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para um outro tipo de prisão, uma mais invisível, mais sutil e mais profundamente presente nas relações humanas. O ciúme. Sim, o ciúme. Esse sentimento é tão comum, mas tão pouco compreendido e às vezes chamado de cuidado, outras confundido como prova de amor. Mas será mesmo? Será que o ciúme é só uma parte natural do amar? Ou ele carrega escondido o medo da perda, a insegurança, a baixa autoestima e, no fundo, a dificuldade de confiar? Essa parte do nosso caminho é sobre isso, sobre as amarras emocionais que nos impedem de viver um amor leve, verdadeiro, recíproco, sem controle, sem posse, sem vigilância. Mas vamos falar sobre as raízes do ciúme, sobre o medo de não ser suficiente, sobre como o apego nas fragilidades e como podemos construir relações mais livres, sem perder a profundidade. Essa segunda parte não é sobre abandonar o amor, é sobre aprender a amar sem se anular, é sobre permitir que o outro voe e ainda assim escolha permanecer. Porque o amor mais bonito é aquele que nasce da liberdade e floresce na confiança. Então respire fundo e vem junto comigo. O ciúme é um sentimento humano tão comum e tão complexo. Ele está presente em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as relações. E mesmo assim, muitos evitam falar dele. Como se fosse vergonha ou se fosse fraqueza. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sentir ciúme não é fraqueza, é um sinal de humanidade. É o reflexo da nossa necessidade profunda de conexão, pertencimento e, ao mesmo tempo, o medo mais íntimo, que é o medo da perda. O ciúme nasce da insegurança e é uma semente plantada na dúvida que vai sendo regada pelo medo de não ser suficiente, de ser substituído, de ser deixado para trás. E é aí que ele prende a gente. O ciúme mostra onde dói, mas também onde estamos presos a medos que às vezes nem sabemos que temos. Existem muitos tipos de ciúme. Cada um com a sua cara, com a sua intensidade, sua forma de prender. Primeiro, o ciúme possessivo, talvez o mais conhecido e o mais tóxico. É o ciúme que quer controlar, que quer prender o outro como um objeto, como uma posse. Ele sufoca, limita, cria muros invisíveis que afastam em vez de unir. Sartre dizia que o inferno são os outros. O ciúme possessivo é esse inferno, um inferno que a gente constrói com grades que aprisionam quem amamos e a nós mesmos. Depois vem o ciúme inseguro, o mais silencioso, sutil, mas igualmente doloroso. É o ciúme das dúvidas internas. Será que eu sou suficiente? Será que eu mereço esse amor? Ele vai te corroendo por dentro, sem alarde, elimina a nossa confiança em nós e no outro. E Freud alertava sobre o amor próprio. Quando ele falta, o ciúme inseguro ele cresce, porque a carência abre espaço para o medo. E também tem o ciúme disfarçado de cuidado. Quantas vezes confundimos vigilância e preocupação com amor? Mas cuidado que prende não é amor. É medo atrás da máscara do zelo. Erich Fromm, em A Arte de Amar, lembra que amor saudável é liberdade, é crescimento, não é controle nem posse. E por fim, tem o ciúme tóxico, que fere e destrói. Esse não tem lugar no amor verdadeiro. Ele não constrói, ele só derruba as pontes e os corações. Ele prende quem sente e quem sofre com ele. É uma prisão emocional difícil de escapar. Mas, meu amigo, o ciúme é também um sinal luminoso.
um convite para olhar para dentro, para identificar onde ainda temos medo, onde o amor próprio precisa crescer. Raina Rilke escreveu que o amor consiste nisso: duas solitudes que se protegem, se tocam e se escolhem. Mas para que essa escolha seja verdadeira, precisa nascer da liberdade e não da prisão do medo. Amar não é prender, amar é confiar. Então, da próxima vez que o amor ou o ciúme aparecer, receba-o como mensageiro. Então, da próxima vez que o ciúme aparecer, receba-o como um mensageiro, não um inimigo. Escute o que ele tem para dizer sobre os seus medos, as suas inseguranças. Deixe que ele te guie pelo caminho da confiança e do amor livre. Só assim aprenderemos a amar sem medo, a voar juntos sem perder a nós mesmos, a criar relações que brilham pela liberdade e pelo respeito. Vamos conversar um pouco mais sobre o medo que está por trás do ciúme. Esse medo que quase nunca aparece em primeiro plano, mas que move tantas emoções, pensamentos e atitudes da gente. O medo de perder quem amamos, o medo de não sermos suficientes para o outro, o medo da solidão que parece abissal e eterna, o medo de que o que nos dá sentido possa desaparecer a qualquer momento. Esse medo funciona como um motor invisível que mantém a prisão emocional que o ciúme constrói. Ele não pede licença, ele invade nosso coração, nossa mente com suas dúvidas, as suas angústias. E quando nos apegamos demais, colocamos o outro no centro do nosso mundo. Passamos a enxergá-lo como a fonte única da nossa felicidade. Essa dependência ela é perigosa, pois coloca o amor num pedestal frágil que pode ruir a qualquer momento com o menor abalo. O apego, na verdade, é uma tentativa desesperada de controlar algo que, por essência, é livre e imprevisível. Tentamos segurar o vento com as próprias mãos e essa tentativa só gera dor, porque nada seguramos. O mestre tibetano Chogyam já dizia que o apego é a raiz da dor, porque ele nasce da ilusão e da falsa ideia de que podemos possuir, controlar e garantir para sempre aquilo que amamos. E é nesse agarrar, nessa tentativa de segurar firme, que o medo cresce. Ele toma forma e nos prende numa jaula invisível. O medo cria histórias em nossa mente. Histórias que muitas vezes não são reais, mas que sentimos como verdades absolutas. Histórias de traição que nunca aconteceu, medos de abandono que nascem de feridas antigas, sustos diante de rejeição que talvez nunca venham. Mas quanto mais alimentamos essas histórias, esses fantasmas criados pela mente, mais nos afastamos da realidade e principalmente do amor genuíno. É importante entender que o medo não é um inimigo a ser derrotado por força bruta. Ele é um mensageiro, ele é um sinal, é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos, para reconhecer as nossas fragilidades, as nossas inseguranças, e para perceber que o que precisa de cuidado e atenção é o nosso próprio amor próprio. E é esse amor próprio que, quando fortalecido, tem o poder de enfraquecer o medo. Quando passamos a nos sentir suficientes, a acreditar que merecemos ser amados do jeito que somos, começamos a confiar no outro sem a necessidade de prendê-lo. E aí, o medo deixa de ser prisão e se torna escolha consciente. A escolha de estar junto, de caminhar lado a lado, mas com liberdade. Sem correntes, sem grilhões. Essa liberdade é o solo fértil, onde o amor pode crescer e florescer de verdade. É nesse espaço que podemos ser autênticos, que podemos brilhar com a nossa própria luz, que podemos amar com paixão, sem medo. É como se o amor respirasse fundo, se expandisse e se tocasse a vastidão do nosso ser. Carl Jung já dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Essa transformação só acontece quando há espaço para a liberdade.
quando o apego ele não aprisiona, quando o medo ele não domina. Amar alguém é aceitar que o outro é livre e que essa liberdade é o que mantém o amor vivo. O amor preso, sufocado, resiste. Ele perde a força, a leveza e o brilho. Por isso, entender o medo que alimenta o ciúme é fundamental. É o primeiro passo para romper as correntes invisíveis, para deixar de viver uma prisão emocional que não é nem sua e nem do outro. Então, construir um amor que se renova todos os dias, um amor que escolhe ficar, mesmo sabendo que o outro pode partir. Vamos mergulhar mais fundo no que é a base de toda a liberdade emocional, o amor próprio. Esse conceito muitas vezes é subestimado, visto como algo simples ou até egoísta, mas na verdade é o alicerce fundamental para a nossa paz interior, para a qualidade das relações que construímos. Amar a si mesmo não é um slogan bonito repetido em livros e palestras. Ele é um processo contínuo, um exercício diário e delicado que envolve conhecer, aceitar e cuidar da própria alma, com todas as suas luzes e as suas sombras. É aprender a ser amigo íntimo de si mesmo na alegria e na dor. Quando o nosso amor próprio está frágil, o medo começa a crescer dentro de nós. E junto com ele vem ciúme, insegurança, ansiedade, sensação de insuficiência. Sem essa base sólida, nossas emoções ficam à deriva, vulneráveis a tempestades internas, que o apego e a dependência emocional provocam. A raiz do ciúme está ligada a algo mais profundo, a sensação de não sermos suficientes, de não merecermos o amor que desejamos. Esse sentimento nasce muitas vezes de experiências passadas, traumas, rejeições, críticas, ou até uma educação que não valorizou o nosso ser autêntico. Sem perceber, começamos a buscar no outro a validação que não conseguimos dar a nós mesmos. Mas essa busca é uma armadilha, porque por mais que o outro nos dê amor, se não nos amarmos por dentro, esse sentimento nunca será suficiente. Ele sempre vai parecer frágil, instável, pronto para desaparecer. O psicólogo Carl Rogers ensinava que o amor próprio saudável, ele nasce da aceitação incondicional. Não só das qualidades que gostamos em nós, mas também das falhas, dos erros, das imperfeições, das sombras que carregamos. Essa aceitação é um ato radical de compaixão consigo mesmo. Porque quando olhamos para dentro com essa compaixão, em vez de crítica e julgamento, começamos a transformar o relacionamento mais importante que temos, o que mantemos conosco. Esse relacionamento, quando nutrido, se torna a fonte inesgotável de força e segurança interior. E nesse cultivo de amor próprio que o medo começa a perder seu poder. Eu sou digno, eu sou suficiente, eu mereço amor. E essas palavras que são simples carregam uma revolução interna. Quando acreditamos nelas, não precisamos controlar o outro para nos sentirmos seguros. Não precisamos cercar, vigiar, restringir a liberdade do outro para garantir nosso conforto. E isso tudo muda. Porque passamos a ver o outro não como posse, mas como também um ser livre, independente como nós. Um complemento, não a peça única e indispensável para a nossa felicidade. Essa mudança ela é profunda e libertadora. O apego que gera ciúmes e medo se transforma em escolha consciente. A escolha de estar junto, de caminhar lado a lado, mas com liberdade e respeito, sem correntes, sem grilhões. Amar alguém é aceitar que o outro é livre. E essa liberdade é o que mantém o amor vivo. O amor preso, sufocado, ele não resiste, ele perde a força, a leveza, o brilho. Amar de verdade é um ato de coragem, coragem de confiar, coragem de se abrir, coragem de ser vulnerável. Sartre dizia que a liberdade é a essência da existência humana e amar é um exercício dessa liberdade, o risco de se entregar sem garantias. Para fortalecer o amor próprio, precisamos aprender a estabelecer limites saudáveis.
Limites que dizem: eu me respeito, eu respeito as minhas emoções, as minhas necessidades. Esses limites não são muros para afastar o outro. São cercas que definem nosso espaço sagrado. Eles impedem que o medo e o ciúme nos dominem, que as inseguranças destruam o que construímos. Fernando Pessoa escreveu que tenho em mim todos os sonhos do mundo. Essa frase nos lembra que dentro de nós existe um universo imenso, cheio de possibilidades, desejos, potenciais, mistérios. E se tentarmos controlar o outro, esquecemos de explorar essa vastidão. O amor próprio é um convite para essa viagem interna, para descobrir quem somos inteiros, mesmo quando estamos sozinhos. E essa inteireza é o que nos dá liberdade para amar sem medo, sem correntes, mas com confiança e paz. A psicóloga Brené Brown, que estuda coragem e vulnerabilidade, ela afirma que amar a si e ao outro é um ato de coragem. Coragem para se mostrar, para se abrir, para confiar. E essa coragem não é a ausência de medo, mas seguir em frente apesar do medo. E por isso, fortalecer o amor próprio é uma maratona, não é uma corrida de velocidade. É um caminho que exige paciência, persistência e cuidado diário. E nesse percurso aprendemos que soltar o medo não significa não sentir. Significa sentir diferente, com menos sofrimento, mais acolhimento, mais compreensão. Essa mudança transforma tudo. Nosso modo de amar, de viver, de ser livre. E antes de buscar no outro a segurança que deseja, volte ao seu olhar para dentro. Cuide do seu jardim interno, regue as suas raízes, deixe florescer um amor que não depende de posse, um amor que é liberdade, que é confiança, paz. Para avançar na nossa jornada de amor próprio e liberdade emocional, é fundamental que olhemos para algo que muitas vezes está oculto, mas que exerce um poder enorme em nossas vidas, que são correntes invisíveis do nosso passado. Essas correntes, elas são feitas de experiências antigas, feridas não cicatrizadas, histórias que carregamos sem perceber. Elas são como sombras que nos seguem, sussurrando dúvidas, medos, inseguranças que, mesmo desatualizadas, elas continuam moldando nossos pensamentos e comportamento. Imagine que você está tentando caminhar numa direção a um futuro mais leve, mais livre, mas atrás de você, preso no seu corpo, está um peso invisível, um peso feito de ressentimento, mágoas, rejeições, traumas. Esse peso dificulta os seus passos. Ele cansa sua alma e às vezes parece quase que impossível se soltar. A psicologia nos mostra que muitos dos nossos padrões emocionais repetitivos, como o ciúme, a autossabotagem, a ansiedade, têm raízes nesses conteúdos inconscientes. Eles são ecos de experiências infantis, de relações que deixaram marcas profundas e que ainda influenciam nossas escolhas e atitudes. O primeiro passo para romper essas correntes é o reconhecimento. Reconhecer que por trás das emoções que você sente hoje, existem histórias que ainda não foram compreendidas, acolhidas ou mesmo integradas. Esse reconhecimento por si só já traz um alívio. Porque quando nomeamos a dor, tiramos dela parte do poder de nos controlar. A partir daí, inicia-se o processo da cura, que não é um processo linear e nem tampouco é rápido. É um trabalho delicado que exige paciência, coragem e muitas vezes ajuda profissional. Mas, acima de tudo, exige um olhar compassivo para si mesmo. É comum querermos fugir da dor, varrer para baixo do tapete aquilo que nos incomoda, mas a cura verdadeira ela só acontece quando enfrentamos a dor, quando permitimos que ela seja sentida, entendida e transformada.
Como dizia Nietzsche, o que não me mata, me fortalece. Essa frase é sempre um convite para vermos nossas dificuldades como oportunidade de crescimento. Mas, para que isso aconteça, precisamos estar dispostos a encarar o que há dentro de nós, mesmo que doa. Outra chave importante para essa libertação é o perdão. E aqui vale esclarecer algo fundamental. O perdão não é um presente que damos a quem nos feriu, mas é um presente que damos a nós mesmos. Perdoar não significa esquecer, justificar ou minimizar a dor. Significa libertar-se da prisão do ressentimento. Significa escolher viver sem o peso do ódio ou da mágoa que consome a nossa energia vital. Mahatma Gandhi, símbolo maior de resistência pacífica e do poder do perdão, dizia que o fraco nunca pode perdoar. O perdão é atribuído aos fortes. Perdoar é um ato de força, de coragem, de amor próprio. É reconhecer que nosso bem-estar emocional vale mais do que manter viva a chama da amargura. Além disso, é importante perceber que não somos apenas o resultado do nosso passado. Nós somos seres em constante transformação. Cada dia é uma nova chance de escrever uma história diferente. Cada escolha que fazemos pode nos aproximar da liberdade. Porque quando você começa a desapegar dessas correntes invisíveis, percebe que seu presente deixa de ser um reflexo do passado? Você abre espaço para novas possibilidades, para relações mais saudáveis, para um amor mais genuíno, tanto consigo mesmo quanto com o outro. Foucault falou sobre a importância de se tornar sujeito de si mesmo, ou seja, de assumir o controle da própria existência. Isso implica num movimento consciente de libertação das estruturas internas e externas que nos limitam. Você não precisa ser refém das histórias que foram contadas sobre você, nem dos padrões que herdou, nem das feridas que carregou por tanto tempo. Você pode escolher se reinventar. Você pode escolher romper com o passado, você pode escolher construir um presente e um futuro pautados no amor, na liberdade, no respeito. E é nesse lugar de liberdade interna que o amor verdadeiro floresce. Porque o amor que nasce da prisão, da necessidade ou do medo, esse amor não é amor, é ilusão. E ilusões sempre se desfazem. Mas o amor que nasce da liberdade, da autenticidade, da aceitação profunda, esse amor permanece. Ele é forte, ele é vivo, ele é real. E é por isso que hoje eu te convido a fazer um exercício simples. Olhe para dentro, identifique as correntes invisíveis que te prendem, seja gentil consigo mesmo, permita-se sentir, permita-se perdoar e principalmente permita-se se soltar. Soltar do passado, soltar do medo, soltar o que não te serve mais, porque só assim você poderá se abrir para um amor que é liberdade, que é leveza, que é vida. E essa é a verdadeira revolução, a revolução do coração livre. E para você que ficou até o final, eu só tenho uma palavrinha: gratidão. Obrigado. Lembre-se de dar o curtir e se inscreva no canal. Até a próxima.